Olá, boa noite. Que bom, que você está aqui conosco. Queremos antes dar algumas notícias que são muito boas. Pastor Cristiano foi operado nesta manhã e, graças a Deus, pôde fazer a correção do desvio do septo dele e também o retirar das amígdalas. Então, nós louvamos a Deus por essa situação e vamos agradecer nesta oração. Mas também vamos estar pedindo pela irmã Alta, que teve que retornar para o hospital, porque os índices que afetam ali o rim estavam altos, mas hoje o irmão Miguel já esteve lá e já está mais controlado, e nós louvamos a Deus também por isso. E a irmã Beth vai ser internada na sexta-feira para fazer a cirurgia, e nós também pedimos as suas orações para que possamos estar clamando ao Senhor, e sabemos que tudo vai dar certo, porque é bênção de Deus sobre nossas vidas. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por tua bênção, te louvamos porque o Senhor esteve cuidando do teu servo, pastor Cristiano, nessa cirurgia, e nós vimos o resultado da tua mão poderosa sobre sua vida, e sabemos que agora o restabelecimento vai estar dando a ele uma qualidade de vida muito melhor. Mas desde já agradecemos porque o Senhor foi, deu sabedoria aos médicos, retirando até situações que precisavam ser retiradas, que não estavam planejadas, mas com a tua mão poderosa mostrou e foi também eliminado mais esse probleminha que ele estava. Nós queremos te pedir também pela tua serva irmã Alta, que está ali no hospital, que o Senhor possa estar ajudando a controlar esses índices que acusaram, que fez com que ela ficasse internada, para que ela possa retornar para casa com qualidade de vida. E te pedimos que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, estar sobre a tua serva irmã Beth, na cirurgia que vai fazer agora na sexta-feira. E também me dê sabedoria e direção tua para estar cuidando de todas as atividades da igreja, para que o teu nome possa ser exaltado, honrado e glorificado. Por tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa todos os teus servos, todos os teus filhos, todas as pessoas que estarão vendo esta live em qualquer momento, e que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, estar agindo sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, vocês que estão aqui conosco nesta noite, na preparação desta live para os professores da Escola Bíblica Dominical e para você que vai participar da nossa EBD online. É muito bom estar recebendo a tua presença em qualquer momento. Então, olá para você, um bom dia para você. E eu fico feliz, porque hoje nós vamos estar trabalhando sobre algo que é muito importante na nossa vida. E o tema começa a trabalhar nesta direção. Renove o seu sim para Deus. Renovar o seu sim para Deus é algo fundamental na vida daqueles que são filhos de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta, eu queria que os nossos colaboradores, nossos professores, pudessem estar nos ajudando agora respondendo essa pergunta. E a pergunta é essa: por que é necessário renovar o seu pacto com Deus? Abra seu microfone e fale para nós, por favor. Pode abrir o microfone e falar. Eu creio que nós, como seres humanos, temos algumas necessidades pessoais de renovação, porque com o passar do tempo, em algumas vezes nós nos enfraquecemos, nós permitimos que a nossa natureza domine. E, na verdade, no fundo do nosso coração, queremos que a natureza de Deus domine através das nossas ações.
Então, precisamos sim renovar para que o nosso subconsciente esteja consciente de estarmos dia a dia renovados na presença do Senhor. Amém. Muito bem, mãe Milce. Nós precisamos, sim, essa renovação é muito importante, né? Chegar mais perto de Deus, né? É importante, como a irmã falou, a gente somos humanos, não é? E temos tantas dificuldades. Às vezes a gente sente que está ficando assim meio desanimado, né? Esquecendo daquele fervor que a gente tinha antes. Então, esse pacto é importante porque reacende, né, a chama de estar em comunhão com Ele, buscando força para enfrentar o dia a dia, e a gente se sente melhor, renovado realmente, né, na vida espiritual, até físico mesmo, né? Nos ajuda em todo sentido, essa renovação. Amém. Eu falo que a gente tem que estar renovado todos os dias, principalmente em ser um ser humano melhor e aprender a amar o próximo, como a nós mesmos, estar em oração por todos aqueles que precisam. Todo dia eu peço renovação para Deus nesse lado de me fazer uma pessoa diferente, diferenciada, para me poder mostrar para as pessoas que eu tenho um grande Deus, que Deus pode nos salvar e levar à vida eterna. Então, todos os dias eu peço para Deus renovação nesse lado de me fazer uma pessoa melhor e aprender a amar as pessoas cada dia mais e nunca esquecê-la de estar em minhas orações. Amém. Ainda não cortou, tá sem som seu microfone, irmão Miguel. Toca lá de novo. Não abriu ainda. Vai tentando aí, irmão Miguel, a hora que o irmão conseguir, a palavra é sua, tá bom? Muito bem. Eu queria trabalhar com vocês para que a gente pudesse extrair do texto chegou. Pode falar, irmão Miguel. Então, pastor, como nós temos conhecimento, nós somos muito inconstantes. E naturalmente falho, né? Então, temos que estar sempre dependendo da misericórdia de Deus e renovando o nosso pacto com Ele, porque não é que Ele falhe, não, é que a gente falha. Exatamente. Nós falhamos, né? Exatamente. Muito obrigado, irmão Miguel. Uma das coisas que eu quero falar para vocês é o que está no texto da palavra de Deus, diz: ainda que o teu homem exterior se corrompa de dia em dia, o teu homem interior se renova a cada manhã. A ação de Deus na nossa vida, ela vem dessa maneira, nos renovando a nossa intimidade com Ele a cada manhã. Só que aqui o texto está dizendo não do que Deus faz por nós, está dizendo sobre o que você está disposto a fazer na sua vida com Deus. E é isso que nós vamos estar aprendendo nesta situação. E nós vamos ver aqui vários ensinamentos da palavra de Deus que a gente não pensa muito nesta situação. Veja, o texto-chave está em Neemias, capítulo 10, verso 28. Diz assim: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, todos os que separaram dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, juntamente com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, que eram capazes de entender. O que é que está acontecendo aqui? Deus sempre trabalhou com o povo de Israel para que eles pudessem ser um povo santo, separado,
para que pudessem trazer às gerações vindouras todo o ensinamento de Deus, mas pudesse ser um povo comprado, adquirido por Deus e assim receber as bênçãos de Deus. Este povo renovava os seus pactos, mas no decorrer do tempo, da liderança que estavam vivendo, este povo se afastava de Deus. E então era constantemente esta situação. Eles estão voltando do exílio exatamente porque deixaram de adorar a Deus. E é isso que nós temos que entender. Quando nós vemos ali o final do Antigo Testamento, Deus vai dizer: oxalá alguém fechasse a porta do templo para que a minha ira não se acendesse de balde contra vós. Deus sempre está dando este alerta a todo o seu povo, para que o seu povo verdadeiramente pudesse voltar e servir a Deus com intimidade, com integridade da sua vida. E então, o desafio de aprendermos a lição no dia de hoje é exatamente aprender a renovar, assim, dizer sim para Deus. Eu quero viver essa intimidade. E até o final desta lição, nós vamos entender quais são as áreas que afetam este dizer sim para Deus. A necessidade de um novo pacto vai unir o povo de Israel, o povo que estava voltando. E veja o que ele vai dizer. Eu vou citar algumas coisas do texto de Neemias, começando no versículo 29 do capítulo 10. Então, vamos dar sequência sobre essa situação. A primeira coisa que ele vai dizer: agora se une a seus irmãos e aos nobres. Eles vão fazer um pacto, mas um pacto sério. Eles se obrigam sobre maldição, sobre o juramento de seguir o livro a lei de Deus, dada por o seu servo, a Deus, Moisés. Então, veja só o seguinte: esse pacto que eles estão fazendo é um pacto que eles vão obedecer fielmente a todos os mandamentos, a todas as ordenanças, a todos os decretos do nosso Senhor. E o que é que eles vão prometer, além de estar vivendo esta intimidade com Deus doravante? Eles vão manter a sua intimidade entre o povo. E aí ele começa a dizer agora no versículo 30, prometemos não dar nossas filhas em casamento a outros povos vizinhos, nem aceitar as filhas deles que se casem com os nossos filhos. Então, vai deixar de haver miscigenação de raça. Lembre-se, não é uma discriminação. Deus quer um povo que adore exclusivamente a Ele. E o misturar de povos trariam outros deuses, porque todos os outros povos não eram monoteístas. Todos os outros povos eram politeístas. Tinham vários deuses e estas mulheres, estes homens, iriam entrar na família do povo de Israel e iria enfraquecer o desejo de servir e adorar a Deus. Veja só o seguinte: nos dias de hoje, são as pequenas concessões que nós fazemos que têm nos levado a quilômetro de fazer a vontade de Deus. E a gente nem percebe que está se distanciando da vontade de Deus. Eu amo tanto minha família, e a minha família vai estar no domingo em casa, então eu não vou estar indo adorar a Deus. Se isso acontecer uma vez no ano, queridos, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, nós tivemos nesse domingo, estávamos na igreja, mas saímos antes do início do culto, participamos da escola bíblica dominical e fomos celebrar os 100 anos do pastor Salovi. Sabe quando nós vamos celebrar o segundo centésimo de vida dele, que é 200 anos? Quando ele completar 200 anos, vai levar 100 anos.
eu espero que isso não seja muito a contento, porque eu disse assim: pai, eu não vou conseguir cuidar do senhor com 167 anos. Né? Então, é muito tempo de vida, não vou conseguir contar. Mas a gente, como ele chegou aos 100 anos, nós queríamos, como família, celebrar. Estávamos ali em 50 pessoas, vindo do Rio de Janeiro, vindo de Santos, vindo de outras cidades, para estar se alegrando com o pastor Salovi na celebração do seu centenário. Isto não vai acontecer de novo. Então, é uma data. Se você vai ter um almoço no ano, amém, tenha esse almoço sem nenhuma crise. Mas se você, no mês, tem 2, 3 almoços da família, você está esquecendo que o domingo pertence ao Senhor. Então, você tem que começar a olhar que coisas que nós gostamos de fazer, que é reunir a família, nós temos que estar fazendo em outro momento. Lembro de um membro da nossa igreja que aceitou Jesus Cristo, e todo domingo a família toda se reunia para estar reunido na casa dos pais. E aí, ele aceitou Jesus Cristo, e aí ele começou a dar prioridade a adorar a Deus no domingo. E ele começou a dar essa prioridade, e aí foi chegando cada vez mais tarde para esse almoço, daqui a pouco já não conseguia mais estar chegando. E aí a mãe disse: depois que você aceitou a Cristo, você não mais prioriza a família. Mãe, é que eu aprendi que eu tenho que servir e adorar a Deus no domingo. Que tal a gente mudar esse almoço para sábado? Nós podemos estar sábado. E falou com todo mundo concordou, eles mudaram o almoço para o sábado, a família toda se reunia no sábado. Como resultado de priorizar o domingo ao Senhor, sabe o que aconteceu? A família toda dele foi se convertendo e recebendo Jesus Cristo na vida deles. Depois que alguns deles foram aceitando Jesus Cristo, começaram a fazer parte da nossa igreja e de outras igrejas, eles começaram a entender a bênção que é do Filho de Deus dedicar com primazia esse dia que a igreja decidiu reunir para servir e adorar a Deus. Não é o domingo que é santo, não é, porque todos os dias pertencem ao Senhor, mas é o que nós, como igreja, decidimos juntos poder adorar ao Senhor. E foi isso que o povo decretou que eles fariam para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Mas veja o que eles vão dizer ainda. Lembre-se que eles precisavam, já que eles estavam começando a vida, refazendo a vida, eles precisavam de negócios. E aí eles decretaram o seguinte: quando os povos vizinhos, estou agora no 31, quando os povos vizinhos trouxerem mercadoria ou cereais para vender no dia de sábado ou nas festas, não compraremos deles neste dia. Está fechado o comércio. Nós vamos servir e adorar a Deus, vamos dar esse dia para glorificar o nome de Deus. Cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar na terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade conforme o mandamento de dar anualmente 4 gramas ao serviço do templo de nosso Deus. Veja, é um renovar completo. E aí você tem que perguntar: então dizer sim para Deus não é dizer sim para Deus, eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Eu vou ter uma atitude mais amorosa. Não é alguns aspectos, é o que envolve sua vida no seu relacionamento com Deus. Deus está dizendo que ele tem que estar no primeiro lugar na sua vida e em todas as coisas que você faz. Se você colocar Deus em primeiro lugar, a promessa de Deus
é que ele abre as janelas do céu e derrama uma bênção sobre sua vida, que venha a maior abastança. Então, você precisa entender isto. Certa vez um senhor me procurou e disse: pastor, eu estou precisando ter uma receita maior e eu preciso começar a fazer hora extra no domingo. E aí eu disse para ele: meu irmão, por que antes de você fazer isto, diga: Senhor, eu preciso dessa renda extra. Abre sua porta e me diga como eu posso ter essa renda extra. E aí, então, eu vou manter o meu tempo de adoração no domingo a ti. Ele fez essa conversa com Deus, e aí Deus foi trabalhando na vida dele, foi abençoando de tal forma que ele decidiu que o recurso tinha chegado e ele não precisava trabalhar no domingo. E ele ficou tremendamente feliz. Um outro chegou e disse assim: pastor, eu quero dar a minha oferta de missões. E eu fiz um pacto com Deus. Na segunda-feira eu vou abrir o meu comércio e tudo que entrar lá vai ser para Deus. Eu falei: por acaso a segunda-feira é um dia forte, né? Não, não é um dia forte. Ok, não tem problema. Para Deus não tem problema qual é o dia que você vai abrir. Mas você está dizendo que tudo que entrar lá na segunda-feira é para a oferta de missões? É, tá bom. E aí, então, eu falei: vamos orar. Senhor, a oferta de missões vai sair agora da próxima segunda-feira. E eu quero te pedir que, como nunca aconteceu na empresa dele, aconteça nessa segunda-feira. Ele tinha uma média de 2 clientes. Naquela segunda-feira, ele fechou 22 serviços para serem consertados. Quantos serviços ele fazia no mês? 20. Na segunda-feira entrou 22 serviços. E ele disse: é mais do que o meu faturamento mensal na segunda-feira? Eu prometi, está dado de oferta. E ele disse: como é que vai ficar agora na terça-feira? A terça-feira vai ser fraca. E aí ele percebeu que Deus manteve tudo que ele já tinha e acrescentou além daquele dia especial que entrou 22 serviços. Eu falei: Deus tem os recursos na nossa vida. E eles decidiram agora manter o sustento do templo do Senhor. Eles falaram: nós não vamos negligenciar. E isto é bênção da parte de Deus. Quando nós decidimos com a nossa vida adorar ao Senhor, servir ao Senhor, tudo que está em nós pertence ao Senhor. E temos que perguntar a Ele o que é que Ele quer fazer com cada coisa de nossa vida. E aí nós vamos ter a bênção de Deus e vamos poder exaltar e glorificar o nome de Deus. O povo se conscientizou que não podia continuar sendo vacilante. Ele precisava ser mais constante, porque a bênção de Deus foi: eu estou te trazendo do seu exílio, eu estou reconstruindo Jerusalém, e agora vou colocar vocês para habitar novamente em Jerusalém e ter o templo novamente reerguido para que vocês adorem a mim, o seu único Deus. E esta era a grande bênção para isso. Então, eu vou pedir que um dos alunos leia para mim os versículos de 33 até o versículo 39. Por favor, leia esses versículos. Para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal, e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei.
Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. 39 também, pastor? Por favor. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali que os sacerdotes ministram e que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Muito obrigado, irmã Emilce. Uma coisa que eu quero começar a trabalhar com vocês. O dizer sim para Deus começa a ser, eu digo sim para o templo de Deus. Eu digo sim para a igreja de Deus. Parece que nos tempos de hoje, nós temos esquecido de nosso compromisso e de nossa fidelidade. Ao invés de darmos as primícias ao Senhor, estamos entregando a nossa oferta não como primícia, mas como a sobra da nossa finanças, depois de pagarmos todas as contas, sobrou dinheiro, nós entregamos na igreja. Deus não recebe esse recurso para te abençoar. Se você quer a bênção de Deus, você tem que ter o compromisso que nós estamos vendo aqui. Eles estão dizendo, nós vamos consagrar tudo para o templo do Senhor. Eles não tinham condição de ir até Jerusalém toda semana, todo mês, todo período. Eles iam em algumas festas, mas os levitas estavam onde eles estavam ganhando o seu recurso. E os levitas, então, tinham a autorização de estar recebendo os dízimos que eles fossem consagrados nas vilas onde eles moravam. Os levitas que estavam ali para ministrar a intimidade daquele povo com Deus, era a responsável por estar guardando esta oferta que é dedicada ao Senhor, e eles também tinham como se manter destas ofertas, porque parte da oferta Deus já tinha destinado para isto. Mas é interessante, veja só o seguinte, nós temos churrasco dos homens. Eu não sei, Kleber, quanto nós gastamos de carvão no churrasco? Ô, pastor, eu não fui nesse último. Não, mas quanto a gente gasta no churrasco de carvão? Um saco grande acho que dá, de 4 quilos. Não dá, não, nem a pau. Não dá. Nós estamos gastando perto de 10 quilos de carvão para assar o churrasco de 3 horas que a gente fica preparando esse churrasco. Então, para ter condição de realizar esse churrasco e estar ali,
assando todo tipo de carne, nós precisamos disso. Lá no templo, a fornalha era mantida acesa, o altar era mantido aceso o dia todo. E durante 2 vezes, de manhã e à tarde, eram queimadas ofertas ao Senhor. Então, tinha que ter lenha para manter aceso o altar o tempo todo. Você imaginou o que é queimar 30 dias? Onde vai ter lenha, onde vai ter material para estar queimando ali as ofertas que estavam sendo oferecidas ao Senhor? Porque os viajantes vinham e colocavam a sua oferta diante do Senhor e ela era sacrificada no momento que eles estavam colocando diante do Senhor. Então, eles determinaram que essas pessoas eram escaladas para que nunca faltasse lenha, mas também era trazido dos agricultores, daqueles que plantavam, também uma quantidade de lenha por ano para que o templo pudesse estar continuando a consagrar a Deus todas as ofertas que o povo trouxe. Eu fico imaginando na celebração do templo, foi uma coisa de mais de 30 dias direto de oferta ao Senhor, e todo aquele gado que Davi e todos os oficiais ofereceram, tudo aquilo foi colocado diante do Senhor e o povo se alegrou imensamente. O que nós temos que ter em mente é que eles dizem agora no versículo 35, também assumimos responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossa colheita e de todas as árvores frutíferas. Traremos também os nossos primeiros filhos e primeiras crias do nosso rebanho, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. A nossa primeira massa de cereal moído e a nossa primeira oferta de cereal do fruto de todas as árvores dos nossos vinhos e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois eles são os que recolhem os dízimos de todas as cidades onde nós trabalhamos. Veja, agora, estes levitas que se mantêm do dízimo, eles vão agora vivenciar algo que Deus determina em números para os levitas. E lá em Números, no capítulo 18, ele começa a dizer o seguinte: diga o seguinte aos levitas: quando receberem os dízimos, receberem dos israelitas o dízimo, eu lhes dou como herança. Vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será do trigo, tirado da eira, do vinho, do tanque, de prensar as uvas. Assim vocês passarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição ao Senhor e ao sacerdote Arão. Deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte da parte sagrada de tudo que lhe foi dado a vocês. Digam aos levitas que quando apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira do tanque de prensar uvas. Você e sua família poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão a oferta sagrada dos israelitas para que não morram.
Os levitas tinham a ordem de Deus: você que recebe dos dízimos, dê o dízimo. Certa vez, uma pessoa chegou e me procurou e disse assim: pastor, o senhor comprou o seu carro com dinheiro da igreja? Eu falei: foi. Isso era assim, isso justo? Eu falei: eu não recebo a não ser da igreja. Então, eu não posso dizer que o carro que eu comprei não foi do salário que a igreja me pagou. Foi. Eu não fabrico dinheiro, eu não recebo propina, eu não faço nada, eu só recebo o meu salário que a igreja e que vocês decidiram em assembleia me pagar. Então, eu vivo do trabalho da igreja, mas eu também contribuo para a igreja para que a igreja realize a sua obra. Ao Senhor dá o dízimo? É lógico que eu dou o dízimo, porque é uma ordem de Deus para aquele que vive dos dízimos também entregue o dízimo. E agora acabei de ler para vocês esta situação que Deus está nos ensinando como nós precisamos viver, como nós precisamos praticar a nossa vida. O pastor também tem que estar dizendo sim para o Senhor, como todo e qualquer filho de Deus tem que estar dizendo sim para o Senhor. Então, é uma ordem de Deus para nós que estamos entendendo que o templo é mantido com o recurso que Deus já colocou em nossas vidas. E quando nós entregamos esta oferta ao Senhor, a promessa de Deus é que Ele vai nos abençoar, derramando bênção tal que advenha maior abastança. Então, à medida que você confia que Deus vai honrar a sua vida, o seu compromisso, você vai se colocar diante de Deus dessa forma. Mas veja, o povo entendeu isso e o povo está pronto para fazer. Os muros estão sendo reconstruídos, o templo está sendo reconstruído, mas há um grande problema. Não morava mais ninguém quase em Jerusalém. Por que não morava ninguém quase em Jerusalém? Porque não tinha muro, não tinha segurança. As pessoas colocavam as suas coisas lá e essas coisas eram saqueadas, eram roubadas e não tinha como prosperar morando em Jerusalém. E Deus diz: este povo que eu trouxe do exílio, este povo se dedicou e se consagrou ao Senhor. Eles moram em Jerusalém. E eles foram para morar em Jerusalém. Só que agora Deus determina algumas coisas que precisam acontecer para que a população de Jerusalém possa se tornar efetivamente. Eles vão continuar tendo terras fora de Jerusalém, eles vão continuar se espalhando por toda aquela região, mas era necessário um grupo de pessoas estar morando na cidade de Jerusalém. E agora vai ser a escolha dos fiéis para repovoar a Jerusalém. Isso começa no capítulo 11 e vai dos versículos de 1 a 9. Por favor, leia para mim. Neemias 11, de 1 a 9. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém.
deixa eu ler aqui. Além Até o... deles, acabou, né? Não, até o 9, querida. Até o 9, assim. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, veio Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalalel, descendente de Pérez. Descendente de Pérez. Maaseias, filho de Baruque, neto de Lozé, bisneto Asaías. Asaías era filho de Adafas, neto de Joaribe, e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, saiu filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maceias, bisnetos de Itiel, tetraneto de Jezafás, os seguidores de Salu, Gabal e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Sicri, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Assemia, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Até o 9, né? Isso. Muito bem. Nós vemos aí, então, como foi povoado a cidade de Jerusalém. Mas aqui vem algo muito importante que nós temos que aprender aqui. Diz, o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Jerusalém não era uma Paris. Não era uma cidade do Porto, em Portugal. Não era uma Inglaterra. Era uma cidade devastada. Mas esse povo decide voltar para lá para reconstruir tudo, as ruas, as casas, o comércio, os prédios, e fazer com que Jerusalém se tornasse novamente uma cidade próspera, mas uma cidade próspera com regras, que iriam sempre estar adorando e servindo a Deus. E isso é muito importante porque não era mais a junção de povos adorando vários deuses, era simplesmente um único Deus que seria adorado em toda Jerusalém. Por isso que nós temos que entender que este povo voltou, mas voltou para uma integridade de vida com Deus. E isso é muito importante nós termos em mente que quando nós decidimos dizer sim para Deus, nós temos que também estarmos voluntariamente fazendo tudo. Nós estamos para convocar uma grande faxina. Aí você fala, mas por que uma grande faxina? Porque a mulher que é contratada pela igreja para limpar, ela tem 8 horas de serviço em 7 dias da semana. E ela limpa o que é possível. Mas nós vemos que nós precisamos, agora que estamos terminando
a nossa igreja todas as atividades da reforma e vamos dar o recorte, o final de pintura, nós precisamos estar deixando vidros limpos, deixando piso limpo, deixando tudo limpo na casa de Deus. E você vai ser convocado para vir participar desse mutirão. E nesse dia nós vamos fazer uma faxina geral, deixar a igreja limpa do último lugar até a porta de entrada. Nós vamos tirar todo tipo de pó, todo tipo de mancha e deixar a igreja completamente limpa para que nós possamos continuar adorando ao Senhor e realmente deixando a casa de Deus muito boa como nossa casa está. E assim, verdadeiramente, voluntariamente, vamos estar agindo. Mas a igreja precisa de voluntário o tempo todo. É muito bom quando os nossos filhos vão para lá e são ensinados a palavra de Deus, mas o ministério o ministério infantil precisa de auxiliares. Eu não sei fazer nada. Você sabe tomar conta de uma criança, ajudar o professor a levar essa criança no banheiro? É lógico que eu sei. Então, você pode ser um voluntário, ajudando a assistir a criança. Você pode segurar uma criança no colo quando ela está chorando? Posso? Então você pode ser um voluntário e assistir. E você vai vendo ali como os professores ministram a aula e você começa a dizer: se eu for treinado, eu posso também começar a ministrar. E você vai ser treinado e você vai se tornar de um assistente e vai se tornar um dos professores do Ministério Infantil. Mas nós precisamos que o nosso coro possa crescer e louvar e adorar a Deus. Mas eu não sei cantar afinadinho, eu não posso fazer solo. Tá bom, entra no coro e vai lá, louva e adora a Deus. E você, então, vai estar aprendendo a cantar, vai aprender a desenvolver a sua voz. Não há coro se não houver participantes. Você pode ser um dos instrumentistas da igreja, é só se dispor a participar do coro, a participar da escola bíblica dominical e ir participar do ministério de música. Você pode ajudar na mídia da igreja, você pode ajudar no patrimônio da igreja, cuidando de todas as áreas. Todas estas coisas são feitas por voluntários. E você pode ser um voluntário. Né? Certa vez estava com um pano limpando a igreja e daqui a pouco veio uma irmã e pegou o pano na minha mão. Deixa que eu limpo, pastor. E aí eu entreguei. Aí eu peguei um outro pano, estava limpando outra área da igreja, veio outra irmã, deixa que eu limpo, pastor. Deixa. Foi lá e limpou. E aí eu peguei uma vassoura e comecei a varrer, veio outra irmã, deixa que eu varro, pastor. E aí eu falei, tá bom, já que apareceu gente para fazer todo tipo de serviço, eu posso parar de fazer o serviço porque está tudo sendo feito. Se não, eu vou fazer com a mesma alegria. Certa vez, estava na igreja, trabalhando lá na construção, estava todo sujo de cimento e tudo mais, e veio uma pessoa e disse, eu gostaria muito de falar com o pastor da igreja. Falei, pois não, pode falar. O senhor pode chamar lá o pastor? Posso. Pastor? Pois não. Ué, o senhor respondeu, pois não? É que eu sou o pastor da igreja. Nós estamos agora com os homens fazendo a concretagem e eu, como pastor, estou lá. Desculpa, eu não sabia que o senhor era o pastor. Não tem problema. É que eu nunca vi um pastor trabalhando assim no concreto. Agora acabou de ver. E o que você precisa? Eu queria muito que o senhor orasse por mim. É a coisa que eu mais sinto prazer. Mais do que trabalhar aqui no concreto, é orar pelas pessoas. Vamos ali e conta para mim o que você quer que eu peça diante de Deus. E aí, então, conversei com ele e nós oramos. Esse homem chegou para mim, me diga um negócio, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, sempre. Aí ele disse, tá bom, eu vou em casa trocar, botar uma roupa mais velha e eu volto aqui para ajudar vocês na concretagem. Eu falei, amém. Daqui a pouco ele estava lá e ajudou a primeira parte da concretagem. Aí eu disse, agora nós vamos parar, almoçar? Tá bom, eu vou em casa, almoço e volto. Falei, não, você almoça aqui com a gente. Ué, e pode? Pode. E aí ele almoçou conosco, passou aquele dia todo ajudando. Esse homem se tornou um membro da igreja.
mas ele aprendeu da melhor forma possível. Se eu quero ter a bênção de Deus, eu preciso abençoar as pessoas que estão à minha volta. E é isso que o texto está nos ensinando. Por isso o povo todo abençoou esses que decidiram vir trabalhar na obra do Senhor. Então, lembre-se dessa situação. Por isto, o povo estava pronto para celebrar. Festa é a coisa mais deliciosa que a gente pode fazer. E o povo estava todo para celebrar. Mas eu queria que você entendesse, eu não vou ler todos esses nomes, como o pastor Cristiano diz, né? Quantas sugestões de nomes que você tem para dar aí para os seus filhos que vão nascer, netos e bisnetos. Eu não vou ler tudo isso daí, não, mas eu vou destacar. Veja só o seguinte: a celebração do culto, Deus havia determinado que fossem pessoas específicas. E aí você vai ver no versículo 12, que ele diz: e os seus colegas fizeram o trabalho do templo, totalizando 822 homens. No versículo 13, ele vai dizer: e os seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizaram 242 pessoas. E aí, depois, no versículo 14, ele vai dizer: e os seus colegas, que eram homens de destaques, totalizaram 128 homens. Sabe quem são estas 1.192 pessoas? Sacerdotes. Todos eles eram sacerdotes. Aqueles que recebiam as ofertas e consagravam a Deus e abençoavam o povo. Para o templo, era estas pessoas. E aqui nós estamos falando do líder, do chefe, não é a família. Então você imagina quantas pessoas no templo eram mantidas para isto. Mas aí vem agora os levitas, que vão ser os auxiliares dos sacerdotes. E aí ele vai trabalhar aqui no versículo 18, e os levitas totalizaram 284 nas cidades santas. Eles estavam espalhados por todo Israel. E eles então abençoavam o povo, levavam o povo a viver essa intimidade com Deus e estava ali pronto para servir a Deus. Mas só para tomar conta da porta do templo eram 172 homens. Sabe quantos homens nós temos na porta do templo agora cuidando? Quantos tem aqui? 4. Então, nós precisamos de homens para cuidar da porta do templo. Porque da porta do templo, nós que somos responsáveis por introduzir as pessoas na igreja, mas também manter a ordem do culto toda. E nós precisamos ser aqueles que trazem segurança a todos que vieram adorar a Deus no templo. Então, só de porteiro eram 172 homens. Eu acho que o pastor Cristiano vai pedir aqui um pouquinho para que esses homens voltem e venham para cá. Mas, além disso, haviam outras pessoas que estavam no templo para servir, e isso está no versículo 21. E os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa, e estavam encarregados deles. Eles eram que forneciam tudo o que precisava para que o templo estivesse impecável para a adoração a cada instante. E esta era a bênção dessas pessoas. Mas também havia os cantores. Os cantores podiam ser formados de levitas e de outras pessoas, mas eram pessoas que viviam
exclusivamente para adorar a Deus. Eles viviam não ensaiando como o coro nosso ensaia, como o grupo de louvor ensaia. Eles viviam para ensaiar e estavam sempre prontos para adorar a Deus em todos os cultos que aconteciam, em todos os momentos de adoração. O povo começava a chegar, estavam ali os adoradores para que eles pudessem sentir a presença de Deus com aqueles louvores. Por quê? Os adoradores, eles são responsáveis para nos levar a adorar. Eles não estão lá para fazer um espetáculo. Eles estão lá para conduzir o povo a adorar. E isto é bênção da parte de Deus que Ele espera que todos nós estejamos vivendo e fazendo nas nossas vidas. Eu quero encerrar lendo o final de nossa lição. E ele diz assim: a renovação do compromisso com Deus, como demonstração de Neemias no capítulo 10 e 11, é um ato de fé e obediência que exigem constância e dedicação. Assim como eles, somos chamados a renovar o nosso sim para Deus, diariamente, não apenas por meio de palavras, mas com atitudes que refletem a nossa fidelidade e desejo de viver segundo a vontade de Deus. Renovar o nosso compromisso com Deus não é apenas uma ação pontual, mas um esforço contínuo para viver conforme a vontade, honrando a aliança e fortalecendo a fé na comunidade. Esse compromisso nos conduz a uma caminhada mais profunda e significativa com Deus, transformando a nossa vida e impactando os que estão ao nosso redor. Então, é muito importante nós termos em mente que este sim que você está dizendo não é apenas, eu digo sim para Deus. É olhar tudo aquilo que nós estudamos e aprendemos com Neemias e o povo de Israel e passarmos a agir dessa maneira. Por isso eu quero fazer algumas considerações olhando para a virtude, que é renovando o nosso sim para Deus. Quais os desafios encontro para manter o meu compromisso com Deus? Quais são os desafios que eu encontro para manter o meu compromisso com Deus? Escreva na revista a resposta. A segunda situação, listar 3 práticas concretas para adotar, listar 3 práticas concretas a adotar para fortalecer o seu compromisso com Deus. Quais são as 3 práticas que você vai passar a fazer a partir de agora? Lembre-se que nós vimos várias coisas que eles listaram sobre o seu trabalhar, sobre o seu agir, sobre o obedecer, sobre o viver, sobre o testemunhar, sobre o ser voluntário. Então, lista 3 práticas que você disse: a partir de hoje eu vou começar a fazer isso para intensificar a minha intimidade com Deus. E aí, ele quer que você termine escrevendo a sua própria declaração. Declaração de compromisso, reafirmando o seu sim para Deus. Deve ser um texto curto, sincero, baseado no que você aprendeu em Neemias, capítulo 10 e 11. Minha declaração de compromisso, reafirmando o meu sim para Deus. Essas são as tarefas que nós temos para fazer a partir deste momento que tivemos o contato com esse estudo da palavra de Deus. O meu desejo é que você realmente possa estar buscando viver e fazer o seu sim para Deus. Ele tem que ser mais criterioso, buscando realmente viver
uma intimidade com Deus. E se você começar a viver essa intimidade com Deus, uma coisa eu sei, Deus quer viver essa intimidade contigo. Estar com Deus não tem coisa melhor. E o meu desejo é que você assim viva, para que o nome de Deus possa ser engrandecido. Amém? Muito bem. Obrigado, pastor. Foi muito forte esse tema de renovação. Precisamos levar muito a sério. Verdade. Eu agradeço. Foi uma lição que desperta a gente, né? Fazer uma análise. Estou eu renovando, não é? Esse pacto com Deus, né? De estar mais próximo a Ele e mais submisso ao querer do Senhor. Eu faço. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada, Obrigada. pastor. Muito bom. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra. Deus abençoe. Tem que fazer igual o óleo do carro, sempre renovar. Isso aí, Matheus. Deus abençoe. Amém, obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, meus irmãos. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa semana.